Pronto, gravando então. Na aula passada a gente discutiu então sobre essa questão da estatística descritiva, né? Média, mediana, moda, distribuição de frequência. E hoje, então, nós vamos trabalhar o conteúdo que está na unidade 2, seção 4 do livro didático de vocês, que é sobre medidas de dispersão. Então, a aula de hoje nós vamos trabalhar aí esses conceitos básicos de estatística descritiva associados à medida de dispersão, tá? Então, imagina, dispersão, vamos pensar aqui nesse termo, né? Dispersão, disperso. O que seria isso? Imagina, você tem um indivíduo que está disperso, que tem ali uma dispersão dos pensamentos, enfim, está associado, então, com o quão agrupado ou, ou está agregado ou está disperso, espalhado, né, aqueles dados. Então, está associado com essa forma de distribuição. Como que esses dados se organizam em relação à variação em torno da média. Então, nós temos aqui dois tipos de medidas básicas em estatística descritiva. As medidas de posição, que nós estudamos na aula passada, que localiza a distribuição dos dados. Então, a gente consegue trabalhar com média, mediana, moda, para ter uma noção de ponto referencial em relação àqueles dados. E nós temos ainda as medidas de dispersão. Essa dispersão está associada, então, com a variabilidade daquele conjunto de dados que está sendo trabalhado. Quando nós temos aqui um conjunto de dados de variáveis contínuas, olha só, olha esse termo. A média x tracinho, que seria aqui o símbolo para representar a média, não é suficiente para compreender o comportamento desses dados. Olha só, muitas das vezes a média ela omite, ela camufla uma série de informações importantes. Por exemplo, imagina o seguinte, se você pegar na nossa turma e fizer uma média de idade dos alunos. Nós temos alunos com 18 anos e temos alunos com mais de 50 anos. Então, se você pegar uma média, né, e assumir, vamos supor aqui, ó, vamos fazer aqui, como se fosse, vamos, né, colocar como se a média aqui desse grupo, se pegasse a idade, ficasse em torno ali dos 27 anos. Isso daí vai eliminar essa média, ela não vai apresentar aqueles extremos, aquela variabilidade que nós temos em relação à idade de alunos naquela turma. Então, desse jeito, além de avaliar a média, nós precisamos de avaliar o quê? O grau de variação desses dados. Ou seja, o quanto que esses dados... Tem alguém falando alguma coisa aqui? O quanto que esses dados, eles variam em torno da média, tá? O quanto que eles variam aqui em torno da média. Então, pessoal, um exemplo que eu tenho aqui, seriam essas duas situações. Imagine aqui eu tenho um gráfico mostrando a distribuição dos dados, certo? Numa situação A e em uma situação B. Então, vamos imaginar aqui que seria, né, nós teríamos aqui a situação A e a situação B, certo? Imagine que aqui nós temos dois conjuntos de dados e você teria que analisar
a dispersão desses diferentes dados. O que vocês poderiam falar para mim em relação à dispersão do dado A em relação ao dado B? Agora vocês falam. O conjunto de dados A comparado com o conjunto de dados B. O conjunto A está mais agrupado, está mais junto, e o grupo B já está mais disperso, que é o grau de variação que eu acho, que eles já estão mais separados aí. Exatamente, exatamente. Então, enquanto no grupo A você tem aqui uma maior concentração desses dados em uma determinada faixa, né? Eles estão mais agregados, agrupados, então mais próximos da média. No caso de B, você tem aqui uma maior variação desses dados, uma maior, né, uma maior variabilidade. Vamos pensar, então, em relação à homogeneidade desses dados, certo? Pensando aí na dispersão e no impacto daquele grupo. Se o grupo é homogêneo ou heterogêneo, tá? Qual o grupo com maior homogeneidade a partir dessa avaliação da medida de dispersão? Vou perguntar de novo. Olha só, falando de homogeneidade, certo? Grupo mais homogêneo. Qual grupo é mais homogêneo ao você avaliar essa medida de dispersão dos dados? O grupo B? Não, o grupo A? O grupo A? O grupo A. Por causa que eles estão mais juntos. Exatamente. Aí fica mais fácil de avaliar. Perfeito. Então, vamos lá. O grupo A, ele tem aqui uma maior homogeneidade, certo? Então, ele é mais homogêneo. Nossa, gente, olha a letrinha dela. Homogêneo. Enquanto o grupo B é mais heterogêneo, tá? Porque ele está agrupado aqui, ó, numa faixa menor. Imagina, a diferença entre esse dado e esse, ou esse outro, não é tão grande quanto a diferença entre este e este outro aqui. Então, essa variação no grupo B, ela é muito grande, tá? Diga. Pode falar. Quem tá falando? Nayara. Oi. Então, por exemplo, se a gente for avaliar a nossa sala, ela está no grupo B, heterogêneo, não é? Exatamente. Exatamente. Com uma maior variabilidade. Eu tenho aluno aqui com 18 anos, tem uma faixa aqui com 30 e tem aqueles próximos de 50, certo? Maior variabilidade dos dados. Se você analisar uma sala de ensino médio, por exemplo, terceiro ano do ensino médio, você vai ter aqueles alunos com 16, 17 e 18 anos, certo? Estão acompanhando? Então, a variabilidade, nesse caso, é menor. E a partir dessa medida de dispersão, a gente consegue analisar isso. Foi clara, pessoal? Sim. Ótimo. Então, anota aí no seu caderno. Anota aí no seu caderno. Medidas de dispersão.
Nayara. Nayara. Oi, desculpa, pode falar, Larissa. Essa setinha é para baixo para o grau de variação? Exato. Ok. Quanto menor o grau de variação, mais homogêneo é o grupo. Quanto maior o grau de variação, mais heterogêneo. Então, isso daqui está associado com o quê? Com a medida de dispersão dos dados. Então, quanto menor o grau de variação, ele é mais homogêneo. Isso mesmo, olha aqui, ó. Olha a turminha aqui. 16, 17, 18, é mais homogêneo. Quanto maior a variabilidade, mais heterogêneo, mais variável. Vamos lá, então, gente. Conseguiram captar aí, né? Olha esse exemplo aqui, um outro exemplo. Duas linhas de produção fabricam as mesmas peças, cujo comprimento deve ser de 75 centímetros. Então, nesse caso, o foco aqui da produção é 75 centímetros. Ou seja, né, essa medida aqui, ó, é a média das peças que devem ser produzidas, certo? Para estabelecer aquele padrão de produção da fábrica. Fazendo medições periódicas, verifica-se que as linhas estão produzindo peças com medidas próximas desse valor. As peças produzidas por ambas as linhas estão adequadas? Imagina, número 1 seria a primeira linha de produção, certo? E número 2, a segunda linha de produção. Então, veja bem, a partir da análise desses dados, como em uma fábrica nós temos que ter uma padronização, é claro aqui que a linha de produção 2, ela está oscilando muito, tá vendo? Se o padrão estabelecido é 75 centímetros, essa dispersão dos dados está elevada. Esse grau de variação no tamanho das peças está muito alto, o que pode indicar aí algum tipo de problema naquela linha de produção. Enquanto na linha de produção número 1, você tem aqui uma variação, né? Mas com uma concentração maior em torno da média. Nesse caso, vamos lá, vamos fazer aquela análise de novo, tá? Nesse caso, nós temos o seguinte, que a variabilidade na linha 1 em torno da média, em relação à referência, é menor, essa variação, e com isso nós temos peças com maior grau de homogeneidade, certo? Nós temos uma menor dispersão. Ao comparar com a linha 2, essa variação está elevada, olha aqui o quanto que varia na linha 2. O que você pode observar pela dispersão dos dados, pela variabilidade que está muito elevada, então esse grupo ele está mais heterogêneo. No caso de uma produção, é claro que essa linha 2 aqui, ela está inadequada, né? Imagina, vai vender uma peça que varia aqui de 90 centímetros até... Vamos colocar, que varia aqui de 100 centímetros até 60, né? Então, você tem aqui uma variação muito grande. Então, peca em relação à padronização que foi estabelecida naquela linha de produção, que deveria ser as peças com tamanho de 75 centímetros. Nesse sentido, olha aqui, está evidente que as peças produzidas pela primeira linha de produção são melhores que a da segunda linha, pois a dispersão das medidas em torno da média é menor, nesse caso daqui, então estaria mais adequada. Fui clara? Fui clara, pessoal? Sim.
por coisas que não valem a unção. Vamos lá, então. Então, veja bem, as medidas de dispersão, elas servem para indicar o quanto que esses dados estão dispersos em relação a uma região central. Lembrando que essa região central, ela vai ser calculada, como nós vimos na aula anterior, média, mediana e moda, tá? Então, nós temos aí essas diferentes formas de calcular essa região central, que seria a medida de posição. Quanto menor for o valor desse parâmetro, quanto menor a medida ali de dispersão, mais homogêneos são os resultados. Quanto maior for esse parâmetro, mais heterogêneos são os resultados. Vamos ver os tipos, e anota aí no seu caderno, os tipos de medidas de dispersão. Nós temos várias formas de analisar essas medidas de dispersão. A partir da amplitude dos dados, desvio médio, variância, desvio padrão ou coeficiente de variação, tá? Dentre essas formas de se avaliar, as que são mais comumente utilizadas são variância, desvio padrão e coeficiente de variação, tá? Essas daqui são as formas que comumente são utilizadas na interpretação de dados. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês como que nós calculamos cada uma dessas medidas aqui de dispersão. Anota então. Vamos lá. No livro didático de vocês, a explicação começa aqui a partir do desvio médio. Então, como eu vou seguir aqui mais a orientação do livro, eu vou seguir também essa mesma lógica, tá? Então, vamos lá. Medida de desvio médio. O que seria, presta atenção agora na bagaça, que eu vou mostrar aqui os dados. O que seria o desvio, né? Esse desvio médio? A diferença de um valor do conjunto dos dados em relação à média. Então, observe aqui. Nesse caso, nós temos, nesse exemplo aqui, nós temos diferentes conjuntos de dados. O conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z. Vejam que cada elemento, então cada linha aqui, representa um elemento dentro desse conjunto, tá? O valor aqui de um elemento. Então, a composição do conjunto X, do conjunto Y e do conjunto Z, a composição deles é bem diferente, né? Os elementos que compõem cada conjunto são bem distintos. Mas, entretanto, nós temos que a média de todos eles é a mesma. A média é 90. Então, imagina, se você pega o conjunto X, o conjunto Y e o conjunto Z e avalia estritamente a média, aquela medida de localização, você perde uma série de informações, né? Dá aquela falsa impressão de que os conjuntos são iguais.
sendo que os conjuntos são totalmente diferentes, certo? Nesse caso, para você avaliar a diferença entre os elementos desses conjuntos, nós utilizamos o desvio. Então, como que é feito o desvio, o cálculo do desvio? Para cada elemento daquele grupo, eu vou subtrair o valor da média. Então, anota aí para mim. Para cada elemento, desvio médio. Para cada elemento daquele conjunto, se subtrai o valor da média. Para calcular... Peraí, Nayara, fala de novo. Para cada elemento do conjunto, se subtrai o valor da média. Então, olha só, o desvio médio vai ser o quê? A diferença entre cada valor aqui, ó, dos elementos, né? A diferença entre esse valor e a média. Pode ir para a explicação? Pode. Presta atenção que a bagaça aqui, ó, olha só. Eu vou calcular, então, dentro de cada conjunto, o desvio médio. Observe, primeiro eu vou utilizar aqui o conjunto X, tá? Então, o primeiro dado aqui, o primeiro desvio médio que vai ser calculado vai ser do conjunto X. Então, pegando aqui só o conjunto X, eu pego cada elemento que compõe esse conjunto e vou subtrair pelo valor da média. Lembra que todos os conjuntos têm a média 90. Então, nesse caso aqui, do conjunto X, olha só, como todos os elementos, né, têm o valor aqui de 90, o desvio vai ser zero. Porque esse desvio, ele estaria associado com a distância que aquele valor tem da média. Olha aqui, deixa eu voltar aqui nessa negócio. Ó, imagina essa situação aqui, né? Se eu fosse calcular o desvio, o que seria um desvio? Vamos tentar pensar numa forma de analogia, né? Você se desviou do caminho, certo? É aquela distância que aquele valor de dado tem da média central. Então, olha só, nesse caso daqui, eu teria que o desvio seria a distância entre cada um desses elementos e a média, tá? Deixa eu fazer uma corzinha aqui. Vem cá. Pensa aqui comigo o seguinte. Eu vou pintar aqui de verde. Então, olha só. Considerando esse dado aqui que eu pintei de verde, tá? Dado verde. E aquele elemento que eu vou colocar aqui de vermelho. Verde e vermelho. Qual tem o maior desvio? O verde ou o vermelho? Qual apresenta o maior desvio? O vermelho. O verde? Quem falou o verde, porque ele está longe do padrão. Exatamente. Olha só, Concordo. Se o desvio está associado com essa distância entre aquele valor e o referencial, a média, né? Eu tenho que esse verde aqui, ele tem um desvio maior do que o vermelho. Essa diferença entre o valor absoluto e a média, seria essa distância.
Então, lembra disso, desviar. É como se saísse, fosse aquela distância que tem daquele caminho central, tá? Esse seria ali o desvio médio. Deu para entender? Sim. Então, olha só. Ótimo. No caso aqui do conjunto X, qual que é o desvio de cada elemento? Zero. Todos os elementos, né, têm um valor aqui, ó, da média central. Então, estariam todos juntinhos, aqui, ó, todos juntos, né, naquele valor ali de 90, certo? Não tem desvio, não tem uma distância. Estão todos concentrados aqui, ó, nesse valor aqui da média central. Deu para acompanhar? Vamos ver aqui o outro, então, tá? Vamos ver aqui em relação a X. Quando você... Em relação a Y, perdão. Quando você compara com Y, então, aí esse cenário já pode mudar. Muda, olha só. Por causa da alternância, né, de números. Exatamente, por causa da variabilidade desses números. Então, vamos calcular o desvio desse primeiro elemento. 86 menos 90. Eu tenho um desvio aqui de menos 4. Tá vendo? Né? Então, é como se tivesse aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho. Lembra sempre assim, como se fosse uma reta, que fica mais fácil de você compreender. Então, opa, deixa eu ter mais... fazer aqui mais bonitinho, peraí. Então, imagina que nesse caso, né? Eu tenho a média aqui, que é 90, certo? E o desvio vai ser o quê? Menos 4. Ou seja, teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4 negativo. E aqui eu tenho o posicionamento desse elemento, que é 86. Nesse caso aqui, ó, menos 2. 1, 2. Estão vendo? Né? 0, porque tá aqui em 90. Então, você vai imaginando como se fossem os pontinhos aqui, ó. Menos 2, menos 4. E nesse caso aqui, ó, 94 menos 90. Mais 4. Mais 4. 1, 2, 4. 94. Né? Então, seria mais 4. Então, na verdade, o que você pode observar? Que essa questão do sinal está associado aqui com posicionamento em relação à média. Se é menor ou se é maior. Se anda menos 4 casas, menos 2 casas. Estão acompanhando, pessoal? Estou tentando ser o mais claro possível. Ótimo. Então, veja bem, nesse caso daqui, né, do Y, para cada elemento também, eu consegui aqui calcular o meu desvio, certo? Então, eu calculei aqui o desvio para cada um desses elementos e aí depois eu vou falar aqui a questão da média. Pera lá. Desvio médio. Agora, no último, mesmo caso, tá? 30 menos 9, menos 60, menos 30, 0, 30 e 60, né? Então, ao você observar esses desvios aqui dos dados, né? Nós temos o quê? Que o grupo X apresenta um desvio igual a 0, ou seja, todos os dados estão concentrados naquele valor da média. Esse conjunto Y tem um desvio menor comparado ao conjunto Z, né? Então, o conjunto Z, olha só a variação de 90, né? De 90, que seria o valor médio, para 30, de 90 para 120, 90 para 150. Então, a variabilidade do grupo Z
esse desvio é muito maior do que o do y. Então, olha como que você tem outra interpretação dos dados. Imagina se você tivesse em mãos apenas o valor da média. Você não conseguiria ver as diferenças claras entre esses grupos. Entretanto, se além da média você trabalha com a medida de dispersão, além da média, apresenta esses dados aqui de desvio, aí você consegue compreender melhor a distribuição daqueles dados. Pessoal, fui clara? Sim. Alguma dúvida até o momento? Vamos lá, então. Então, nesse caso, né, observe que para as amostras das variáveis x, y e z, a soma de todos os desvios é igual a zero. Então, pensa o seguinte, aqui eu tinha um desvio para cada elemento, certo? Menos 4, menos 2, menos 30, menos 60. Mas se você pensa aqui no desvio médio desse conjunto e soma todos os desvios, quando você soma todos esses desvios, o valor dá zero. Olha aqui, ó. Menos 4, menos 2, menos 6. Mais 0, menos 6. Mais 2 mais 4, 0. Estão acompanhando, né? Por quê? Esses sinais negativos aqui, eles irão neutralizar os sinais positivos. Então, quando você soma esse desvio para ter uma noção melhor sobre o desvio total da amostra, para você conseguir trabalhar com o desvio total dessa amostra, desse jeito que está aqui, não é possível, né? Porque sempre vai dar zero, se você somar esses desvios aqui, ó. Então, o que é feito pelos matemáticos, pelos estatísticos? Nós utilizamos, então, o valor absoluto para calcular o desvio. Vocês lembram o que é valor absoluto? O valor absoluto corresponde à distância que esse número se encontra de zero. Então, por exemplo, o valor absoluto de menos 6, 6. O valor absoluto de menos 150, 150. O valor absoluto de mais 150, 150. Então, quando eu falo de valor absoluto, eu realmente ignoro essa questão de sinal e trabalho com a distância em relação ao zero, tá? Então, é como se fosse, é como se fosse aqui uma retinha, né? Mais uma vez. É como se você tivesse uma reta, tem o valor zero, tem o valor menos 5 e o valor mais 5. A distância do menos 5 para o 5 é o quê? Para o zero, perdão. O valor absoluto é 5. E nesse caso daqui, 5 também. Então, você, quando fala de valor absoluto, você desconsidera essa questão do sinal, porque o que é levado em consideração é o número de casas que tem que ser percorrido aqui para chegar até o zero. Deu para entender? Não? Deu para entender? Deu? Então, Deu. olha só, se você trabalha aqui com valor absoluto, nesse caso aqui, né? 4, 2, 6, certo? Mais 2, 8, mais 4, 12. Então, muda essa questão da conta.
vamos lá. Nesse sentido, o desvio médio é uma medida calculada por meio da média aritmética dos valores absolutos. Olha o que eu tinha falado aqui, ó. Ao invés de você considerar menos 4, menos 2, menos 60, menos 30, você considera sem o sinal. Então, aqui, você tem, né? Tem alguém aqui você considera aqueles valores absolutos, então 4 mais 2, 2 mais 4, 12, né? E da mesma forma aqui, aqueles valores absolutos. Então, nesse caso, o desvio médio, né, que é o DM aqui, ele vai ser calculado pela medida de dispersão aqui, pelo meio da média aritmética dos valores aqui dos valores absolutos dos desvios de cada elemento, né? E aí sim você consegue ver aqui, ó, a diferença, né, entre esses grupos. A diferença entre esses grupos. Pessoal, deu para acompanhar? Vamos falar então da variância. Olha só, se você entendeu o desvio médio, vamos falar da variância. Como que é calculada a variância? Lembra? O que você tem que entender é por que você utiliza, né? E como que você emprega, como que você interpreta cada um desses dados. Esses cálculos aqui o programa vai fazer, inclusive o Excel já faz essas fórmulas, né? Já faz esses cálculos de variância, desvio médio, etc. Mas vamos lá, para você compreender o que compõe esse parâmetro. A variância é simbolizada aqui por var, é uma outra medida de dispersão, calculada por meio da média do quadrado dos desvios. Então, seria aqui uma variação, né? Uma medida que ela é variável aí a partir desse cálculo dos desvios, tá? Então, aqui, quando eu falo de variância populacional, nós utilizamos esse símbolozinho aqui do sigma, tá? E aqui, em relação à amostral, nós utilizamos aqui esse Szinho, tá? Nesse caso, eu tenho, então, veja bem, esse x1 para x barrinha seria o conjunto de dados, certo? O conjunto de dados, que estaria associado aqui com a média aritmética daquela série, ao quadrado, né? Porque trabalha com a média aritmética aqui ao quadrado, dividido pelo tamanho da população. Então, isso daqui é interessante porque é um padrão, tá? Esse N aqui, sempre que eu falo de tamanho populacional ou tamanho amostral, a gente interpreta pelo N, tá? Então, a gente fala muito comumente o seguinte, o N amostral. Então, anota isso daí no seu caderno, tá? O que é o N amostral? Isso aqui é importante, que a gente utiliza muito. Vamos supor, eu vou investigar a questão de... Ai, desculpa. Eu vou investigar a questão de comportamento de risco em adolescentes de Belo Horizonte. O meu N populacional seria o quê? Todos os adolescentes de Belo Horizonte. Então, sei lá, vou chutar aqui um número. 1 milhão de pessoas, tá? Então, aí seria esse N populacional. Mas eu não consigo estudar, fazer essa experimentação com todos esses adolescentes. Então, eu vou utilizar aqui uma amostra de o quê? 500 adolescentes. Então, quando questionarem qual é o tamanho do seu N amostral? 500,
Meu N amostral é 500, tá? Que seria o número de indivíduos que foram amostrados para tentar inferir sobre aquela população. Então, como geralmente a gente não trabalha com a população total, né, a não ser em caso de censo, por exemplo, que aí tem que fazer o levantamento de toda aquela população, nós utilizamos esse termo de N amostral. Pessoal, foi clara? Eu comecei a falar aqui do N. Nayara, Diga. então o N amostral, ele é o número de indivíduos na amostra, seria isso? Isso, exatamente. É o tamanho da sua amostra. Uhum. Então, o N amostral mas não precisa, não necessariamente número de indivíduos, né? Pode Sim. ser outro tipo de objeto de estudo. O número de ratinhos, o número de... Enfim. Mas associado ao tamanho da sua amostra. Do que seria estudado, no caso, né? Exato. Exatamente. Perfeito? Opa! Vamos lá. Quando eu falo de variância, gente, a variância, ela tem algumas vantagens em relação ao desvio médio. Então, tem uma maior sensibilidade ao grau de desvio na distribuição. Nas inferências estatísticas, geralmente, você trabalha com essa análise de variância. Eu não sei se vocês já ouviram falar, nós temos algumas análises estatísticas, né, que a gente chama de ANOVA. Então, a ANOVA, por exemplo, que é muito utilizada para ver ali como que cada grupo varia, a ANOVA é uma análise de variância. ANOVA é um tipo de teste estatístico muito utilizado, tá? Como eu falei, você não vai precisar de ficar calculando um por um desses dados. O que você tem que saber é o que aquela medida traz, qual tipo de informação e quando que você vai utilizar. Então, tem vários testes estatísticos que são baseados nessa variância e ela trabalha com valores absolutos. Em relação às desvantagens, tem um uso mais restrito na parte descritiva, porque você trabalha com uma modificação dos dados, né? Então, você perde aqueles dados originais, né? Uma vez que você transforma aqueles dados brutos, e apresenta uma unidade de medida igual ao quadrado da unidade dos dados originais. Então, por exemplo, se você está trabalhando com reais, quantos reais? Aí vai ser reais ao quadrado. Se você está trabalhando com metros, né, seria ali metros quadrados. Então, sempre, né, devido a essa transformação dos dados, a unidade também vai ser convertida ao quadrado. E, às vezes, para interpretar, isso pode ser uma desvantagem, tá? Mas lembre, a variância, ela é muito importante na inferência estatística. Então, geralmente, você calcula essa variância para ver o quanto que aqueles grupos estão diferindo entre eles. Então, imagina o seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui, mais uma vez, o grupo A e tenho aqui o conjunto B, tá? Conjunto A e conjunto B. Nossa, eu tinha que arrumar uma canetinha para mim. Acho que ia ser ótimo aquelas desenhar. Então, peraí. Imagina aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho o conjunto A e eu tenho aqui o conjunto B. Certo? Quando eu faço a análise de variância, não me importa, eu perco a informação em relação ao valor desse elemento, desse outro elemento, tá? O que eu tenho é o quê? O quanto que esses dados irão variar dentro de cada grupo. Agora, se esse aqui, né, tem o valor de 2,
4, 6 e esse outro 100, isso daí a gente perde. Por quê? Transforma esses dados brutos. E você analisa aqui o grau de variabilidade, né? A variância, a variação aqui, ó, de cada grupo, né? Que seria esse dado aí de dispersão. Mais uma forma de avaliar, então, esse grau de dispersão, a partir da análise da variabilidade, né? Tem um comportamento de risco associado com esse grupo, esse outro já tem outros tipos de comportamento. Então, olha só, a gente estudou, por exemplo, Margaret Mead. Vocês lembram da Margaret Mead? Ela estudou a questão de comportamento, né, especialmente associado a comportamento sexual, em diferentes culturas. Ela não queria saber o número de pessoas que se casavam ou que tinham o número de relações sexuais que cada adolescente tinha nos diferentes grupos. Não, ela queria verificar a variabilidade. Como que nos Estados Unidos era, né? Como que aqueles dados se comportam em relação a Samoa, por exemplo. Então, estaria associado a essa variabilidade do grupo, não o dado bruto em si. Deu para entender? Gente, tem alguém vivo aí? Sim. É complicado, né? Sim, professora. Gente, estão desesperados, vocês estão com carinha boa. É difícil explicar sem ver vocês. Tá dando para entender? Aos poucos, né? É, aos poucos, bem aos poucos. Tá. A gente chega lá. Isso, mas vai aos pouquinhos, que aí aula que vem a gente discute mais. Vamos lá, então. Falando agora um pouco sobre... Opa, o que eu fiz? Falando um pouco agora sobre desvio padrão. Gente, desvio padrão é muito importante, tá? Então, coloca aí um asterisco, marca texto, desvio padrão é muito importante. Como que é calculado aqui o desvio padrão? A raiz quadrada da variância, tá? Então, o desvio padrão seria isso. Tem duas formas... Você tinha pedido. Oi? Você tinha pedido para a gente pesquisar. pesquisar sobre. Exatamente, vocês pesquisaram? Sim, professora. Que bonitinho. Uhum. Então, o desvio padrão, né? Nós temos aqui aquele desvio padrão que nós chamamos de populacional, tá? Que estaria associado com aquela população geral, né? Então, a medida de dispersão em torno da média populacional, e o amostral, que seria ali uma medida de dispersão dos dados em torno daquela média da sua amostra, baseado ali considerando aquela amostra que foi realizada. Olha só, um baixo desvio padrão, então anota isso, tá? Um baixo desvio padrão indica que os pontos tendem a estar próximos da média. Então, coloca no seu caderno, baixo desvio padrão, setinha, pontos, né, ou os dados próximos da média, ou do valor esperado. Alto desvio padrão indica que aqueles pontos ou aqueles dados estão como? Espalhados por uma ampla gama de valores. Então, são todas formas de avaliar a dispersão, certo? Então, imagina, deixa eu voltar lá naquela imagem que a gente tinha aqui, né? Ou então aquele da linhazinha, cadê? Da linha de produção. Esse aqui da linha de produção, né? Para a gente pensar, nós estamos falando de diferentes formas de analisar a mesma
coisa, né? Diferentes formas de se analisar a mesma coisa. Todos estão falando de medidas de dispersão. Então, nesse caso, no caso da linha 2, a linha de produção 2, o desvio padrão, né, é maior do que o desvio padrão em 1, né? Se você parar e analisar... Ui, peraí. Ai, saúde. Desculpa. Se você parar e analisar aqui... Cadê? Se você parar e analisar aqui, considerar que o desvio padrão seria a distância entre aqueles pontos e um valor de referência, né, o valor da média ou aquele valor central, nós temos aqui, ó, que o desvio padrão, nesse caso aqui, de 2, né, ele é muito maior do que o desvio padrão em 1. Por quê? Você tem uma maior distância entre aqueles pontos e o valor de referência. Nayara. Oi. Pode falar, Kelly. Esse desvio padrão, ele é muito utilizado na classificação de vestibular, né? Cai muito em vestibular, é isso que você está dizendo? Ou na... Não, eu falo mesmo para indicar qual o erro. Qual que é o desvio em relação às pessoas que fazem de nota, entendeu? Em questão de notas. Sim, essa análise, com certeza. Desvio padrão é muito utilizado para tudo, gente. Acho que eu vejo assim de forma mais comumente, variância para fazer os testes estatísticos e desvio padrão. Do vestibular, ela é uma das aplicações mais comuns que é usada, né, para a questão de classificação, né? Isso, porque olha só, por exemplo, ótimo. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem a nota ali do Enem de redação, você tem aqui que a nota média daquela região é X. Só que teve um desvio padrão elevadíssimo, né? E aí o desvio padrão seria aqui o quanto que essa nota varia aqui, né? O quanto que nós temos os extremos. Isso que seria aqui o desvio padrão, em relação àquele valor central. Então, você já tem mais cautela na hora de interpretar esses dados. Olha, esse local, ele teve uma média maior, mas a variação, o desvio, foi alto. Neste outro local, você teve uma média igual, né? Só que o desvio foi menor, então tem uma maior homogeneidade. Será que está associado, por exemplo, às condições das escolas? Aqui eu tinha escolas muito boas e escolas muito precárias, enquanto nesse outro local as escolas tinham mais ou menos a mesma estrutura. Estão entendendo? Uhum. Então seria algo nesse sentido. Pessoal, ó, então lembrem disso, desvio padrão é importante, né? Desvio padrão é importante. Tirar aqui o microfone de vocês, depois vocês ativam se precisar. Vamos lá. Observe aqui os dados, então, tá? Eu coloquei aqui falando de nota, né? Observe as notas escolares do Alexandre e da Camila, tá? Aqui tem as notas do Alexandre e aqui na segunda coluna as notas da Camila. Qual dos dois manteve ali suas notas mais estáveis em relação à média? Dá uma observada aí. A média, olha só, a nota média do Alexandre e da Camila é a mesma. Mas qual teve uma maior, manteve-se mais estável, teve aquele desenvolvimento com maior consistência?
A Camila? A gente teria que calcular o quê? O desvio padrão, certo? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Em relação a essa consistência dos dados. Sabe o que isso é muito comum, gente? Por exemplo, vamos falar de futebol. Campeonato Brasileiro. Vocês assistem futebol? Tem um tempo que eu não assisto, mas enfim. Campeonato Brasileiro. O que acontece? O time, ao longo do ano, né? Ele pode ter jogos ruins, jogos muito bons, mas o que conta mesmo no final é o quê? É a sua consistência, é o seu desempenho ao longo do campeonato. Aqueles que ganham e perdem de forma muito brusca, isso daí, né, o número de vitórias e derrotas, isso daí em longo prazo não indica uma consistência. Então, geralmente, aqueles que mantêm o maior número de empates e vitórias, né, obviamente, porque aí para conseguir a pontuação, conseguem se manter melhor no campeonato, uma melhor classificação do que aqueles que oscilam demais, né? Olha só, vamos ver aqui a questão primeiramente, da variância das notas. Por quê? Olha só, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vamos lá. Em relação a essas variâncias, tá? Primeiro, pega aqui aquela distância, o desvio médio. Lembram disso? Pega lá o desvio médio. Então, quanto que essa nota de português do Alexandre ficou distante da média, né? Que era 7, 0, 10 menos 7, que seria a média, 3, 6 menos 7, menos 1. Então, calculando aquele desvio médio para cada uma das notas. Você pega eleva esses valores ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado, 9, né? Menos 1 ao quadrado, 1. Elevou ao quadrado e aí calcula a média desses quadrados dos desvios, certo? Para calcular a variância. Então, olha só, a média, no caso das notas do Alexandre, a média foi 7, mas a variância foi 4. No caso da Camila, olha só, 7,5, ela distanciou só 0,5, 6, 6,5, né? Então, a distância daqueles valores foi menor. A variância foi de 0,5. Presta bem atenção. O Alexandre teve uma variância 4, né? A Camila, 0,5, né? Então, nesse caso, quando você avalia a questão dessa dispersão, as notas da Camila foram muito mais consistentes, muito mais estáveis do que as notas do Alexandre, né? Observe. Então, apesar deles terem a mesma média, né, nós temos aqui uma diferença muito clara em relação à dispersão desses dados, sendo que as notas da Camila apresentam uma menor variância, uma menor variabilidade dos dados. Tá? Aqui, gente, só para a gente fechar e fazer um intervalo, em relação a quando que esses dados, né, são utilizados. Então, por exemplo, quando eu falo de desvio padrão em relação à Bolsa de Valores, né, nós temos aqui vários investidores, acionistas que investem aí no mercado, né, na Bolsa de Valores. Como saber se está ganhando dinheiro ou não com aquelas ações? Nós temos, é muito comum, quem trabalha com Bolsa de Valores, ter essa faixa, né? Trabalha aqui com o que eles chamam aqui dessas bandas de Bollinger, que seria essa faixa de oscilação daquelas ações, se a ação subiu, se a ação desceu, e quanto que isso oscila em relação àquela média, né? Se os acionistas estão ganhando, estão perdendo dinheiro, de acordo
com o momento ali, né, a questão do mercado associado com aquele mês, com aquela época. Então, o desvio padrão, gente, ele representa, nesse caso, a questão da volatilidade. Então, geralmente está na composição aí de outros valores. Você tem várias aplicabilidades para analisar essa questão do desvio padrão, né? Então, quanto menor o desvio padrão, menor esse caso aqui, ó, no mês de julho, você teve um menor desvio padrão. Então, o valor daquela bolsa oscilou pouco, comparado a, por exemplo, outubro, que você teve uma intensa, né, uma alta variação, uma alta oscilação em torno da média. E isso está associado com a segurança ou não, né? Isso pode ser estudado como uma medida de risco para novos investidores. Os investidores, eles irão preferir o quê? Aquelas ações que oscilam menos em torno da média, porque aí você não tem um alto risco de perder o seu dinheiro. Acompanharam? Acompanharam, gente? Sim. Maravilha.